Bom dia, meus irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. É um prazer estarmos aqui em mais uma escola bíblica dominical, hoje, no dia 7 de junho de 2020. Na semana passada, eu quero dizer para você que nós já começamos aí uma série de ligações agendadas pelo Yuri, que é o secretário da nossa igreja, para a gente poder conversar, para a gente poder trocar ideia. E graças a Deus nós temos essa ferramenta preciosa aqui, que é o WhatsApp, que tem nos agraciado muito, porque nós podemos ver um ao outro, nós podemos falar um com o outro aqui também, podemos fortalecer juntos a nossa fé em Deus, enfim, é o que a gente está conseguindo fazer nesse momento em que não podemos ainda fazer visitas pessoais. Portanto, eu te incentivo aí, marque um horário com o Yuri e vamos juntos aí bater um papo abençoado, amém? Deus te abençoe, meu querido irmão e minha querida irmã. Se você que ainda não é membro da nossa igreja aqui, mas deseja receber uma ligação nossa também, então dá um alô aí pra gente no chat ou nos comentários aqui depois nesse vídeo e procure a gente, fica com vergonha não, vai ser um prazer ligar, falar com você e te ver. Lembrando que a nossa igreja tem arrecadado alimentos não perecíveis, produtos de higiene, produtos de limpeza, fraldas tanto para crianças quanto para idosos. Se você quiser doar brinquedos, se você quiser doar roupas de frio também, nós estamos recolhendo tudo isso. A gente sabe que antes de toda essa pandemia já existia muita carência, quanto mais agora. Eu te incentivo a juntos sermos agentes abençoadores. Se você estiver precisando de algum desses itens também, não hesite em nos procurar, não fique com vergonha. Vamos realmente abençoar uns aos outros em nome de Jesus. Mais uma vez, eu peço a gentileza também para que você se inscreva aqui no nosso canal. Se inscreva no canal da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras também, curta os nossos vídeos que têm sido postados aí semanalmente, compartilhe, vamos juntos espalhar a palavra do nosso Deus. E nós estamos aqui para mais um estudo da nossa jornada aqui no Sermão da Montanha, e o texto de hoje, ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, será agora dos versículos de 38 a 42. O texto vai ser projetado aí para você, mas pega a sua Bíblia, pega o seu caderno, faça as suas anotações e vamos juntos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Então vamos lá, Mateus capítulo 5, versículos de 38 a 42, que nos diz assim a palavra de Deus. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Todos nós, meus queridos, em algum momento das nossas vidas já fomos assim, ofendidos por alguém, não é verdade? Alguém que nos feriu, alguém que nos magoou, seja com atitudes ou com palavras, e de repente isso aconteceu recentemente com você. E eu te pergunto, qual foi a sua reação? Qual foi a sua reação nesse momento? Quando a gente era criança, o que a gente fazia? Corria para o colo do papai, da mamãe, ou procurava o irmão mais velho, contava tudo, né? Ou na hora ali mesmo, a gente já dava o troco. Quando a gente era criança, a gente agia assim. Mas quando nós ficamos mais velhos, a nossa tendência é guardar rancor, planejar uma vingança, nunca mais falar com a pessoa, ou de repente ficar deprimido até a morte. Mas qual que deve ser a nossa reação? O que Jesus nos ensina acerca disso, a partir de que o momento em que somos ofendidos, que somos injustiçados, como nós devemos reagir? Qual que deve ser a nossa postura? E aqui, meus queridos, no Sermão da Montanha, Jesus Cristo vai nos ensinar exatamente acerca disso, acerca da justiça que deve fazer parte da vida de todos aqueles que se encontram como cidadãos do reino de Deus. E ele ensina isso exatamente em contraposição àquele ensinamento errado que escribas e fariseus faziam ao interpretar a lei de Deus. Eles interpretavam ali de maneira a atender os seus próprios interesses. E nesse texto aqui, nesse texto que nós lemos, não é diferente. Os versículos 38 a 42 vão nos mostrar aquela realidade do olho por olho e dente por dente. Era um princípio fundamental ali no direito civil do Antigo Testamento, do mundo antigo. A punição era exatamente de acordo com o crime praticado. E esse princípio, quando a gente olha para toda a história, ele serviu como base para muitas legislações, como por exemplo o Código de Hammurabi, que tem uma idade aí anterior a 100 anos antes da lei de Moisés.
É aquela famosa lei de Talião. É o olho por olho e o dente por dente. Só que isso veio fazer parte da lei de Deus no Antigo Testamento. E um dos objetivos ali, em primeiro lugar, era exatamente restringir a natureza pecaminosa do homem. Pensa aqui comigo. A ideia era fazer o seguinte, era fazer a pessoa refletir, fazer ela pensar o seguinte: peraí, se eu matar alguém, eu vou morrer também. Ou se eu matar o filho de alguém, o meu filho é que vai ser morto. Tá dando para entender isso? Só que o pecado, a natureza pecaminosa do ser humano leva ele sempre além, porque ele quer muito mais do que olho por olho e dente por dente. O ser humano quer sempre retribuir a mais. Isso tudo porque a raiva, quando ela é produzida, estimulada dentro de nós, pode causar uma resposta realmente desproporcional ao dano que nós sofremos. Lembra de uma história contada no livro de Gênesis, no capítulo 34? A filha de Jacó foi estuprada. E quando os irmãos dela ficaram sabendo disso, eles ficaram irados. Eles planejaram uma vingança. Ao invés de matar simplesmente aquele que tinha estuprado a sua irmã, eles mataram não apenas ele, mataram seu pai, mataram todos os homens daquela cidade, eles saquearam aquela cidade, eles levaram tudo. Tudo isso era uma prática do mundo antigo, isso era praticamente normal nos tempos antigos. Por isso que o primeiro objetivo dessa lei do olho por olho, dente por dente, era realmente restringir o pecado. Mas nós sabemos que o pecado acaba com a vida do ser humano. Mas em segundo lugar, essa lei ela tinha também como objetivo permitir que realmente houvesse justiça dentro da administração da justiça. Essa lei do olho por olho e dente por dente, ela foi concebida exatamente para ser utilizada dentro de um sistema judiciário. Percebam, é exatamente aquilo que a Bíblia nos ensina no livro de Êxodo, lá no capítulo 21, versículos 22 até o 25, quando nos diz assim a palavra de Deus: se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Vejam aqui, meus queridos, nesse texto, que a punição por ferir uma mulher grávida e aí potencialmente o bebê dessa mulher, como no exemplo aqui que nós vimos, deve ser acordado não apenas entre o marido ali da vítima, mas tem que ser feito um acordo dentro de um tribunal. Os juízes é que determinariam uma indenização. Enfim, algo que fosse realmente proporcional ao agravo cometido, inclusive se houvesse morte. O castigo seria então vida por vida. Mas vamos lá, pensa aqui comigo. Como é que os mestres da lei ali no Antigo Testamento e nos tempos de Jesus, aqueles escribas e fariseus, como é que eles faziam na interpretação dessa lei, usando e abusando dessa ideia do olho por olho e dente por dente? O grande problema era que eles aplicavam essa lei fora dos tribunais. Eles aplicavam essa lei nas suas relações interpessoais. Eles utilizavam aquilo que nós conhecemos como sendo a justiça pelas próprias mãos. Mas os cidadãos do reino de Deus, meus queridos, não podem agir dessa mesma maneira, eles não podem ser identificados por isso, exatamente porque em Cristo Jesus nós temos uma nova natureza. Então qual que deve ser a nossa resposta dentro desse contexto de quando alguém pratica uma injustiça, quando alguém nos ofende? Em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para a realidade de que nós devemos renunciar voluntariamente à retaliação. Olha comigo o versículo 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. O que nós podemos aprender aqui com as palavras, com a fala de Cristo Jesus? Logo aqui no início ele diz o seguinte, olha, não resistais ao perverso. Qual o sentido das palavras aqui de Jesus? Será que com essas palavras ele está dizendo que a gente nunca deve buscar os nossos direitos quando nós somos ofendidos, quando nós somos injustiçados? Será que é isso que Jesus quis dizer? É fato que existem pessoas que realmente acreditam nisso, que apoiam essa ideia. Aqueles que apoiam isso dizem que um cristão não pode até mesmo nem servir nas forças armadas do seu país, nem exercer qualquer atividade no ramo da justiça. É claro que essa é uma interpretação errada, senão o próprio Jesus Cristo aqui estaria se contradizendo com as suas palavras. Ele mesmo aqui, percebam que o próprio Jesus ele estava trazendo o seu ensino
como uma forma de mostrar que o ensino dos escribas e fariseus estava errado. Como os escribas e fariseus estavam ensinando de forma errada a lei de Deus, eles acabavam então por ofender a Deus. E é claro que Jesus, sendo Deus, também se sentiu ofendido com todas essas atitudes dos escribas e fariseus. E aí pense comigo, se a interpretação correta para o ensino de Jesus aqui fosse realmente ficar quieto diante da injustiça, nem Jesus poderia ter falado nada. Compreendem? Jesus resistiu. Jesus resistiu sim ao mal, Jesus resistiu ao perverso. Ele fez isso algumas outras vezes também, quando nós lemos o Evangelho de João, lá no capítulo 2, quando ele entrou dentro do templo ali, virou as mesas, expulsou todos aqueles mercadores, aqueles que estavam ali abusando da fé ali daquelas pessoas no templo. E não para por aí. A maioria das epístolas que nós vemos no Novo Testamento, escritas pelos apóstolos, discípulos de Jesus, foram exatamente escritas com esse objetivo de não fazer com que o mal se propague dentro da igreja. Enfim, meus queridos, o que Jesus então quis dizer com essas palavras? O que ele quis orientar, ordenar aos seus discípulos? Será que era que não resistisse ao perverso? E aí nós precisamos entender que ele começa o seu ensino falando acerca do relacionamento dos cidadãos do reino de Deus. Afinal de contas, todo o Sermão da Montanha aqui é uma exposição clara acerca do estilo de vida daquele que faz parte do reino de Deus. Olha comigo, Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 17, diz o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Meus queridos, esse texto deixa claro para cada um de nós aqui que os cidadãos do reino de Deus, eles resistem ao mal, eles resistem ao perverso. Faz parte do nosso chamado como sal e luz do mundo resistir ao mal, resistir ao perverso. Nós devemos expor e remover a escuridão através da luz de Cristo Jesus que está em nós. E para apoiar ainda mais essa necessidade de que nós temos de resistir ao mal, de resistir ao perverso, Paulo chegou a declarar aos romanos que os governos, as autoridades, existem exatamente com essa intenção de punir os maus e exatamente de recompensar os bons. Olha comigo, Romanos capítulo 13, versículo 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador, para castigar o que pratica o mal. Portanto, meus queridos, não devemos interpretar aqui o versículo 39 de Mateus 5 com o objetivo simplesmente de promover o pacifismo, no sentido de que todo cristão não pode estar envolvido em causas que promovam a justiça ou até mesmo guerras. No caso de cristãos aqui que fazem parte das Forças Armadas, não é mesmo? Em várias passagens do Antigo Testamento nós vemos o próprio Deus chamando nações, chamando ali sistemas judiciais exatamente com a intenção de punir as pessoas pelos seus pecados. O próprio povo de Deus, Israel, foi enviado a Canaã com o objetivo de fazer ali uma guerra santa, era um julgamento de Deus em cima daquele povo iníquo. E o Novo Testamento aqui nos ensina, meus queridos, que governos, nações ainda desempenham esse papel até hoje. Por isso é que o nosso papel como integrantes do reino de Deus continua sendo o de orar por eles para que eles busquem a paz, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito global. Nós devemos considerar que Deus está nos chamando para servir também no meio dessas autoridades. O que isso quer dizer? Deus ainda está chamando, meus queridos, muitos Josués, muitos Moisés, muitos Davis, para que participem do governo, para proteger pessoas, para abençoá-las, para buscar em Deus sabedoria necessária exatamente para exercer corretamente a justiça. O que Jesus quis dizer então a respeito de não resistir ao perverso? Foi no sentido de não buscar a justiça com as próprias mãos. É por isso que ele continua dizendo no versículo 39, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Aqui com essa fala, meus queridos, nós precisamos entender que Jesus Cristo ele estava proibindo a retaliação pessoal, não a justiça civil.
E assim Jesus buscou tratar a respeito da forma como nós reagimos quando o mal é cometido contra nós, pessoalmente, né? E aí existem órgãos competentes, autoridades que devem se encarregar do caso. Nós precisamos nos atentar para essa realidade. É por isso que a fala de Cristo Jesus aqui, quando disse a respeito de dar a outra face, não significa que nós nunca devemos procurar nos defender. É interessante percebermos aqui a expressão utilizada por Cristo Jesus, o ferir a face. Percebam que naquele tempo referia-se o ato de dar um tapa no rosto de alguém, só que com essa parte aqui da mão. Não era agredir fisicamente, não era machucar, mas culturalmente naqueles dias isso era considerado um insulto muito grave. De acordo com a lei rabínica ali, receber um tapa dessa forma, receber um tapa aqui com as costas das mãos, era 2 vezes mais ofensivo do que receber um tapa ali com a mão aberta no meio da cara. Pense comigo, era como ser chamado naquela cultura, naquela época, era como ser chamado de nada. Você é um nada. Ou no contexto aqui do Sermão do Monte, se referia exatamente a ser chamado de herege. E aí quando a gente percebe que aqui, quando nos lembramos de Mateus capítulo 5, versículos de 10 a 12, estamos dentro de um contexto de perseguição. Perseguição àqueles que têm a fé em Deus, a fé em Cristo Jesus. Quando somos discípulos de Cristo Jesus, automaticamente nós somos perseguidos, nós somos ofendidos. Só que não devemos responder o mal com o mal. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, nos ensina o seguinte, no capítulo 2, versículos de 20 a 23, dizendo: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência. Isso é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Quando nós cristãos, meus queridos, somos perseguidos por causa da nossa fé ou por qualquer outro tipo de razão, nós somos estimulados por Cristo Jesus a voluntariamente resistir ao sofrimento. Mas é claro que isso não nos proíbe de ir à polícia ou ir ao tribunal. O que nós não devemos fazer é praticar a justiça com as próprias mãos. Deus instituiu o governo, Deus instituiu o sistema jurídico e as autoridades em geral, exatamente por esses motivos. Nós vemos isso com o apóstolo Paulo, quando os judeus estavam ali tentando matá-lo enquanto ele estava preso lá em Cesareia. O que Paulo fez? Em resposta a toda aquela injustiça, em resposta a toda aquela ofensa, ele apelou a César. Era a mais alta autoridade ali no país. Ele usou então o sistema da justiça. Sendo assim, meus queridos, nós temos esse direito. Mas em segundo lugar, eu quero que você pense comigo aqui a respeito de uma outra resposta. Uma outra resposta que nós podemos dar diante dessas situações em que somos ofendidos, em que somos injustiçados. Em segundo lugar, nós devemos renunciar voluntariamente às posses. O que isso quer dizer? O que significa isso? Eu chamo a sua atenção então aqui para o versículo de número 40. Diz assim: e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Vamos lá, o que Jesus quis dizer com isso? E aqui nós precisamos entrar aqui no contexto, na cultura da época. A túnica, ela era uma peça de roupa, uma roupa comum. Uma roupa como várias das que nós temos, eles também tinham na época. Só que a capa era um objeto muito caro. A capa era algo que normalmente uma pessoa poderia possuir assim, várias túnicas, várias outras roupas. Mas a capa não. A capa não era algo que uma pessoa esbanjava ali. E essa capa ela era utilizada exatamente para se proteger do frio ou da noite ou durante o inverno. Então, ok, vamos lá. O que isso quer dizer? O que esse texto informa para a gente aqui? O que a túnica ou a roupa tem a ver com uma demanda judicial? O negócio é o seguinte, naqueles tempos, quando uma pessoa ali ela não podia compensar algum dano que ela houvesse cometido, seja com dinheiro ou com qualquer outro bem precioso ali que ela tivesse, ela tinha que pagar aquele prejuízo até mesmo com as suas roupas. Pensa comigo, negócio maluco, né? Só que, de acordo com a lei mosaica aqui, as pessoas não podiam abrir mão
das suas capas. Olha que interessante. A capa era um objeto inalienável. Era considerado assim desumano você pegar e tirar a capa de alguém porque ela estava te devendo alguma coisa. Ninguém podia deixar outra pessoa sem a capa. Senão como é que ela se protegeria do frio da noite ou do frio do inverno? Se ela fosse utilizada ali como penhor, ela tinha que ser devolvida de noite. É exatamente o que a Bíblia nos ensina no livro de Êxodo, capítulo 22, versículos 26 e 27. Presta atenção comigo. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe a restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre, é a veste do seu corpo, em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Preste atenção aqui, meus queridos, mais uma vez. Eu quero lembrar a nós aqui que o contexto que Jesus está transmitindo nesse ensinamento tem a ver exatamente com um contexto de perseguição por causa da fé. A história bíblica aqui nos traz vários e vários relatos de que aqueles primeiros cristãos geralmente experimentaram exatamente a perda de seus bens, exatamente porque foram perseguidos por sua fé. O livro de Hebreus nos traz esse exemplo. Lá no capítulo 10, versículos de 34 a 36, quando diz o seguinte: porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Percebam, meus queridos, que esses irmãos aqui, eles aceitaram com toda alegria o confisco dos seus bens, o confisco de suas propriedades. E aqui nós precisamos entender que os nossos bens, tudo aquilo que nós possuímos, claro que nós temos responsabilidade sobre essas coisas, mas nós precisamos ter as mãos abertas para com elas. Nós precisamos ser pessoas generosas, precisamos ser pessoas desprendidas e ter o entendimento de que tudo vem do Senhor. Nós somos mordomos dele, é Ele quem nos dá, é Ele que também tira. Tudo isso para que a gente perceba que Ele é o nosso bem maior. E isso com certeza se torna algo difícil de se colocar em prática, exatamente para aquelas pessoas que se esforçam dia após dia para acumular riquezas, acumular bens materiais, para aquelas pessoas que acreditam que é muito mais valioso o ter do que o ser. É por isso que Jesus afirma ainda no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 6, versículos 19 até o 21, quando ele diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus está nos chamando aqui, meus queridos, a não acumular riquezas aqui nessa vida, aqui nessa terra, mas a praticar exatamente a simplicidade, pois as riquezas, elas tendem a roubar os nossos corações. Se entendermos e praticarmos aqui esses princípios no que diz respeito às nossas posses, será muito mais fácil aquela situação em que nós poderemos perdê-las. Já que entendemos que tudo pertence a Deus, nós podemos deixar as nossas coisas ir, exatamente porque cremos que Ele é quem sustenta as nossas vidas. E assim nós teremos cada dia mais e mais capacidade de amar a Deus, amar o nosso próximo, nos desprendendo dos nossos bens. É claro que existirão momentos ali em nossas vidas em que o nosso temor ao Senhor vai falar muito mais alto. Momentos em que, ao deixarmos a vingança de lado, ao deixarmos a vingança ao próprio Senhor Deus, porque a Bíblia nos ensina que dele é a vingança, nós também vamos abrir mão até mesmo dos nossos direitos legais. O apóstolo Paulo, ele tratou de uma questão interessante na igreja de Corinto, onde membros ali do corpo de Cristo, onde membros da igreja de Cristo Jesus estavam processando um ao outro. E aí Paulo respondeu de uma maneira até mesmo forte, dizendo o seguinte: olha, o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos.
Será que nós estamos dispostos, meus queridos? Dispostos a abrir mão dos nossos bens por amor a Cristo, por amor ao nosso próximo, por amor até mesmo daqueles que procuram nos prejudicar, procuram cometer injustiças contra nós? É exatamente em momentos quando agimos assim, confiamos no Senhor. E aí todas essas situações que acontecem em nossas vidas vão ser portas abertas para que aconteça o arrependimento, para que aconteça o perdão. Creia nisso, meu irmão e minha irmã. E em terceiro lugar, eu quero chamar a sua atenção aqui acerca de uma outra resposta que nós podemos dar diante de ofensas, diante de injustiças praticadas contra nós. Em terceiro lugar, nós devemos renunciar voluntariamente o nosso tempo. Dá uma olhadinha aqui comigo no versículo 41, que diz o seguinte: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Percebam aqui que o ensino de Cristo Jesus, aquilo que ele compartilha aqui, diz respeito ao nosso tempo pessoal. Naqueles tempos, os soldados romanos, eles poderiam obrigar alguém, um civil ali, a carregar uma carga numa distância de até 1 milha. 1 milha romana, né? Que nos nossos dias hoje era um pouquinho menos do que a milha americana, que para nós equivale aí a 1,6 quilômetros. Foi provavelmente o que aconteceu com aquele Simão de Cirene, né? Quando ele foi forçado ali a carregar a cruz de Cristo Jesus. Só que o que acontecia era o seguinte: os soldados romanos naquela época, eles não poderiam obrigar uma pessoa a carregar uma carga por mais que 1 milha. Isso claramente traria implicações ali no que diz respeito ao tempo pessoal de alguém. Pensa comigo, se não é absurdo isso? É claro que os judeus, se você ficou assim abismado com essa situação, é claro que os judeus odiavam isso, né? Só que vem Jesus e fala o seguinte: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. O que Jesus está querendo dizer aqui, meus queridos? Que embora a gente não tenha aqui aplicações diretas no nosso dia a dia, né? Porque a nossa cultura é diferente, a nossa sociedade é diferente, mas existem aqui algumas aplicações indiretas que nós podemos colocar aqui no nosso contexto. Por exemplo, será que você alguma vez na sua vida já recebeu uma ligação de alguém que simplesmente porque não tem nada para fazer, resolve te ligar e vai tomando o seu tempo? Será que isso já aconteceu com você? Ou alguém no seu serviço ali, talvez o seu chefe lá no seu escritório, coloca mais e mais trabalho sobre você, mais e mais serviço, te deixando mais sem tempo, tendo até que levar serviço para casa? Pois é, será que já aconteceu isso com você? E aí vem Jesus e fala para a gente aceitar alegremente todas essas coisas. É ou não é um desafio? É um desafio muito grande, meus queridos, porque normalmente a nossa resposta não é o estarmos satisfeitos, não é recebermos isso com alegria. Normalmente a nossa resposta é o quê? O mau humor. E por aí vai, tantas outras respostas que nós damos contrárias à vontade de Deus. Mas quando nós olhamos aqui da perspectiva de que até mesmo o nosso tempo pertence ao Senhor, nós entendemos então que Ele pode dispor, Ele pode usar o nosso tempo da forma como Ele achar melhor. E aí nas interrupções que nós temos do nosso precioso tempo, incluindo aquelas feitas por imposições grosseiras, imposições desrespeitosas ou até mesmo exploradoras, nós somos ensinados aqui por Cristo Jesus que ao confiarmos na soberania de Deus em todas as coisas, porque o tempo é dele, não é nosso, nós devemos usar então esse tempo para servir aquelas pessoas que nos machucam, que nos maltratam, que nos prejudicam, que nos perseguem. Mais uma vez aqui, meus queridos, nós estamos diante dessas situações em que quando nós agimos assim, confiando no Senhor, o dono do nosso tempo, são momentos exatamente em que o próprio Deus abre portas para que haja o arrependimento, abre portas para que haja o perdão. Por isso eu te desafio, te encorajo a juntos, vamos entregar o nosso tempo ao Senhor, entendendo que o tempo nunca foi nosso, o tempo sempre foi dele. Amém? E em quarto e último lugar, eu quero chamar a sua atenção aqui para a última resposta que nós podemos dar aqui dentro desse texto que temos estudado, resposta a uma outra perseguição, a uma outra ofensa, a uma outra injustiça cometida contra nós. Nós não devemos simplesmente renunciar uma possível retaliação, nós não devemos simplesmente renunciar aos nossos bens ou o nosso tempo, mas nós também devemos renunciar o nosso dinheiro. Parece que a cada vez mais a coisa está ficando séria, não é mesmo? Mas é isso que Jesus quer de cada um de nós. Olha comigo aqui o versículo 42. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes.
Duro esse discurso, não é mesmo? Duro esse discurso. Pois é, essas foram as palavras dos discípulos de Jesus diante de uma situação, diante de um ensinamento do próprio Cristo Jesus, em que ele falou acerca de que ninguém poderia ir até ele se o próprio Deus não o enviasse. E aí nós entendemos, meus queridos, que de fato a salvação não é mérito nosso, mas é mérito de Cristo Jesus, é mérito único e exclusivo de Cristo Jesus. Mas mesmo diante de todos os desafios para sermos assim discípulos de Cristo Jesus, nós devemos permanecer firmes nele e afirmar, assim como Simão Pedro afirmou: Senhor, para onde nós iremos? Para onde nós iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Meus queridos, esse discurso é realmente difícil, porque nós vivemos num mundo onde praticamente tudo gira em torno do dinheiro. Tudo gira em torno da retaliação, tudo gira em torno do nosso tempo, tudo gira em torno das nossas posses. Mas se nós somos seguidores de Cristo Jesus, nós precisamos ter o entendimento de que o nosso dinheiro pertence ao Senhor Deus. E aí devemos ser totalmente generosos diante daquelas pessoas que estão ao nosso redor e que também precisam de um recurso financeiro. Percebam aqui, meus queridos, que no versículo 42, Jesus não estava falando acerca de quantidade. Não é para simplesmente o rico dar ou emprestar a quem pede, mas também o pobre deve fazer. Tanto o rico quanto o pobre precisam ser generosos com aquilo que eles têm. Nós vivemos ainda diante de um desafio maior, porque quantas pessoas existem que estão necessitadas? E aí o que nós podemos fazer? O que podemos fazer como igreja? O que podemos fazer como discípulos de Cristo Jesus? O que fazer diante de situações como a de alguém que nos aborda ali parado no semáforo ou na rua? Nós ficamos ali sem saber com qual finalidade aquela pessoa vai usar o dinheiro que a gente vai dar. Pode ser para drogas, pode ser para qualquer outro tipo de coisa prejudicial à sua vida, à sua integridade física, à sua saúde, enfim. Como é difícil, não é mesmo? Como é um desafio para cada um de nós sermos generosos com aqueles que a gente não conhece. E é por isso que nós somos chamados a dia após dia estar em comunhão com Deus, porque nós precisamos de discernimento e Deus pode nos dar esse discernimento. Nós precisamos reconhecer as legítimas necessidades das pessoas e nós só vamos reconhecer isso se estivermos nos relacionando com elas. Percebam que em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, nós vemos a história de que haviam pessoas na igreja ali que não estavam trabalhando mais para suprir as suas necessidades porque elas acreditavam ali que Jesus já estava voltando, já estava perto de Jesus voltar. E o resultado disso é que elas passaram a ser sustentadas então por outras pessoas da comunidade, por outras pessoas da igreja. E aí Paulo dá um sacode naquelas pessoas e diz o seguinte: peraí, quem não trabalha então não come. Paulo despertou a igreja aqui a não ser conivente com aquela situação, com aqueles membros que estavam vivendo de uma maneira errada. Eles tinham que ser advertidos, eles precisavam ser advertidos, mas também desafiados em amor. Mas naqueles momentos em que realmente fica difícil nós termos o discernimento se as necessidades são legítimas, nós precisamos, meus queridos, precisamos continuar confiando no Senhor. Porque ao confiarmos no Senhor, nós vamos demonstrar aí que não confiamos no nosso dinheiro. Como é fácil confiar no dinheiro, né? Mas somos desafiados dia após dia a confiar no Senhor. Olha comigo o texto de 1 João, no capítulo 3, versículos 17 a 18, quando diz o seguinte: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Meus queridos, quando nós somos generosos com os necessitados, nós demonstramos de fato que amamos a Deus. Porque Deus e o nosso próximo, eles são muito mais importantes do que o nosso dinheiro, nós precisamos entender isso. Paulo ainda ensinou os irmãos aqui de Éfeso, dizendo o seguinte, olha, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ou seja, os crentes, eles devem trabalhar, não apenas para arrecadar cada vez mais e mais dinheiro para si mesmos, para promover a si mesmos as suas necessidades e de suas famílias, mas também para ajudar aqueles que estão necessitados. E isso, meus queridos, inclui até mesmo os nossos inimigos. Percebam como o desafio aumenta cada vez mais.
Paulo declarou isso aos Romanos, lá no capítulo 12, versículos 20 e 21, quando diz o seguinte: pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, meus queridos, quando nós colocamos isso em prática, quando nós fazemos isso, quando nós praticamos ali a generosidade com alegria, nós evidenciamos a esse mundo que somos participantes do reino de Deus, que amamos a Deus, e assim Deus nos abençoa, não porque merecemos, mas porque Ele tem sido generoso, porque Ele nos ama. Por isso, vamos deixar de confiar no dinheiro, vamos confiar cada dia mais no Senhor, porque nele a gente tem o melhor plano de aposentadoria desse mundo, nele nós temos a vida eterna, nele nós temos vida plena. Meus queridos, nós precisamos entender essa realidade dia após dia. Recapitulando então, como devemos responder às ofensas, às injustiças que são praticadas contra nós? De acordo com o que nós vimos aqui, nos versículos de 38 a 42 de Mateus 5, nós devemos renunciar um possível direito de retaliação, devemos renunciar os nossos bens, devemos renunciar o nosso tempo e devemos renunciar o nosso dinheiro. Tudo isso, meus queridos, vivendo sempre na dependência do Senhor. Sejamos desafiados, dia após dia, a confiar, a viver na dependência do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela palavra do Senhor, que foi estudada aqui nessa manhã, que ela tenha encontrado morada nos nossos corações, que nossas mentes sejam a cada dia iluminadas por Ti, para que venhamos a colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos aqui, por mais desafiador que seja. Nós queremos de fato confiar no Senhor. Nós queremos viver dia após dia essa experiência de caminharmos por fé e não por aquilo que nós achamos que podemos conquistar nesse mundo. Por isso, Pai querido, nos ajude a não praticarmos a vingança, não praticarmos a retaliação, mas perceber que a justiça, a vingança pertence ao Senhor. Pai querido, nos ajude a abrir mão das nossas posses, do nosso tempo, do nosso dinheiro, entendendo também que tudo isso pertence ao Senhor. O Senhor é o nosso bem mais precioso, o Senhor é tudo aquilo que possuímos. Nos ajude a enxergar e encarar essa realidade dia após dia, para que sejamos agentes abençoadores na vida de tantas outras pessoas que têm perdido o seu tempo, perdido dinheiro, perdido bens, ou de repente elas acham que têm ganhado tudo isso, mas isso tem sido algo tão fútil na vida delas. Por isso nos ajude, através da vida de Jesus que está em nós, demonstrar essa realidade de que o Senhor é tudo que nós temos. Muito obrigado, Pai, por essa palavra, que sejamos de fato agentes abençoadores, não só no dia de hoje, mas durante a nossa semana, durante toda a nossa vida, e assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Tenha um maravilhoso domingo na presença do Senhor. Um grande abraço.